Então, vamos à nossa primeira meditação de hoje. Já reparou que, às vezes, a gente ganha um presente e a gente olha para aquele presente e fala assim, não era bem isso que eu queria, ou então, o que eu faço com esse presente? Né? Mas, para o nosso Deus, sempre há uma saída. E eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia e ou acompanhar o nosso texto que está no livro de Juízes, no capítulo 1, do versículo 11 ao 15. Neste momento, eles estão fazendo a divisão de terras, né? Eles entraram na Terra Prometida e agora o povo de Israel está fazendo a divisão de terras. E o nosso texto eu vou ler na versão NVI, que fala o seguinte: Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Quiriate-Sefer. E disse Calebe: Darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade. Por isso, Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Dê-me um presente. Já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. E Calebe lhe deu duas fontes, superiores e as inferiores. Vamos só até aí. Pois é, olha que situação interessante a de Axa. Calebe ia conquistar uma terra e disse que quem conquistasse aquela terra para eles, ele daria de recompensa a filha Axa. Estranho, né? Dar uma filha como recompensa, mas naquela época as coisas aconteciam dessa forma. Enfim, se Axa tinha escolhido casar com Otoniel ou sequer gostava dele, nós não sabemos, porque a palavra não fala sobre esse assunto. Mas uma coisa interessante, esse homem com quem ela casou, mais tarde, ele, além de ser um conquistador, porque ele conseguiu conquistar a terra que Calebe tinha pedido, mais tarde um pouco ele se torna o primeiro juiz de Israel. O juiz era aquele que conversava com as pessoas, orientava, enfim, julgava as questões do povo de Israel. Então, passou a ter um cargo bem importante na sociedade deles antigamente. Então, a primeira situação é essa, né? Que ela foi dada como esposa a Otoniel. Então, Axa, ela tinha uma personalidade interessante, porque ela era uma pessoa persuasiva. O texto diz que ela persuadiu seu marido a pedir um campo ao seu pai. E assim foi feito. Só que Calebe deu uma terra que ela fala em Negueb. Negueb é um deserto, é uma terra seca. Morar numa terra seca, habitar numa terra seca é algo muito difícil. Se nós que estamos aqui na nossa sociedade ganhássemos uma terra árida, seca, como nós faríamos para sobreviver? Talvez uma das nossas atitudes fosse: não quero viver nesse lugar não, eu quero ir embora daqui, não quero essa terra. Poderia até não ser uma terra seca, né? Poderia ser alguma outra situação, algum outro presente que viéssemos a ganhar e não ficássemos satisfeitos com esse presente. Mas essa mulher, ela, além de ser persuasiva, de ir com o marido conversar sobre esse assunto com o pai, ela não desprezou a terra, por mais que fosse uma terra árida, uma terra onde provavelmente se plantasse alguma coisa, como todo deserto, raramente se teria um resultado frutífero.
Então, ela foi e ela foi objetiva. Ela pediu ao pai fontes de água e ele deu fontes superiores e inferiores. Então, ela viu que aquele presente que ela recebeu, por mais estranho que parecesse, tinha uma saída. Só que a Axa, ela não poderia resolver isso sozinha, ela não teria como regar aquela terra. Então, ela foi pedir a quem poderia resolver o problema dela. Ela buscou ajuda, ela buscou recursos para resolver o problema da terra que ela havia ganhado de presente. Enfim, mais à frente nós não sabemos exatamente o que aconteceu com esse presente, mas ela ganhou as fontes de água que o pai lhe deu. Assim também somos nós, né? Entramos em situações difíceis, passamos por momentos delicados na nossa vida e muitos desses momentos são momentos em que nós não escolhemos passar, que pode ser uma situação ruim no emprego, ou na família, ou no casamento, enfim, até mesmo com um vazio por uma perda. Nós nunca escolhemos situações assim, mas elas também são importantes nas nossas vidas. Muitas servem-nos como aprendizado se soubermos como administrar essa situação. Agora, uma coisa importante que nós tenhamos em lembrança: se nós não apresentarmos as nossas questões ao Senhor, o nosso Deus, nós certamente tomaremos decisões erradas ou não tomaremos decisões nenhuma e continuaremos com os nossos problemas. A palavra do Senhor, lá em João, no capítulo 15, versículo 15, diz: sem mim, nada podeis fazer. Então, para você que está assistindo este vídeo, neste momento, tenha na sua mente que sem o Senhor, nada pode ser feito. A Axa pediu ao pai dela. Nós também temos um pai, que é o Senhor, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz, é o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós devemos direcionar e pedir todas as coisas, que se estiverem de acordo com a vontade dele e a palavra dele, nos será concedido. Então, ele faz mais até do que pedimos ou pensamos, como está escrito lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Muitas vezes pedimos: Senhor, hoje eu não tenho o que comer, um exemplo. E quando menos esperamos, alguém chega com um banquete ou com muito mais do que nós precisamos. Ele é o Deus provedor, ele é o Deus que cuida. Evidentemente que nós não estamos aqui somente para pedir ao Senhor coisas boas. É claro que ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Mas também ele tem muito mais do que isso. Ele tem garantido para nós a vida eterna, desde que nós venhamos a crer nisso e receber o nosso Senhor como Senhor, único Senhor e Salvador. Então, queridos e queridas, nosso Deus, o soberano, é aquele que tem o controle de todas as coisas. Que hoje nós tomemos esse exemplo que a Axa nos deu. Temos uma situação difícil, não entremos em desespero. Nós temos o Senhor, que tem todo o interesse em cuidar de nós, porque Ele nos ama. O seu amor é incondicional, por mais que nós não venhamos a merecer. Ele nos ama, Ele tem interesse em nos conduzir, em nos ajudar, desde que estejamos atentos ao que Ele nos fala. Logo, não há por que temer, não tenhamos medo. Vamos em frente, apresentando a cada dia ao Senhor as nossas dificuldades, os nossos sonhos, porque todos nós sonhamos, todos nós planejamos e corremos o risco até de planejar e sonhar errado. Mas Ele é Deus, Ele tem todo o interesse em nós. Amém? Guardemos essa palavra
em nossos corações. Vamos orar ao Senhor? Feche os seus olhos e, neste momento, quando estivermos em oração, vá apresentando ao Senhor em pensamento as suas dificuldades, os seus medos, as suas preocupações. Ele cuida de nós. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada pela tua palavra que nos fala, que nos orienta, que nos conduz, Senhor. Só o teu amor para nos ajudar, para nos salvar, Senhor, para nos conduzir nesta vida. Neste momento, Senhor, cada um de nós está apresentando a Ti as dificuldades, as dores, os, os, os tormentos, as decisões, os sonhos, os planos, clamando ao Senhor, que o Senhor nos oriente, que limpe os nossos corações, que nos conduza e que nos ajude, Senhor, a buscar a Tua presença, a crer que Tu és o único soberano Deus, que pode todas as coisas. Senhor, muito obrigada pelo Teu sacrifício que nos garante a vida eterna. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, entregamos todas a nossa vida, daqueles nossos queridos, a nossa família, que quando Axa tomou a decisão de pedir ao pai dela as fontes de água, ela não estava pensando só nela, ela tinha um marido e certamente ela estava constituindo uma família. Então nós também clamamos a Ti neste momento, Senhor, pelos nossos familiares, pelos nossos queridos, Pai. Colocamos a vida de todos no Teu altar, inclusive e principalmente aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos continuar, então, louvando mais uma vez ao nosso Deus.